Olá, meus cúmplices, cá estou eu mais uma vez para o nosso encontro semanal, para o nosso momento de reflexão. Hoje queria debater, meditar, não tanto debater, partilhar convosco um tema que tem falado muito ao meu coração, um tema que de certa forma nós nos confrontamos diariamente: a morte do ego. E para isso eu vou pegar numa passagem bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Jesus diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que palavras poderosas de Jesus. Estas palavras Jesus não só diz a todos que estavam ali naquela multidão, mas diz especialmente aos seus discípulos. Isto traz para nós algumas realidades, alguns conceitos que precisamos de trazer para cima da mesa. Primeiro, tem que haver a saída do ego. O nosso ego passa a sair de cena. Quando nós entendemos o que é negar-se a si mesmo, nós temos que entender que, se até então nós dávamos muito mais valor àquilo que nós somos, ao nosso ego, neste momento ele tem que sair de cena. Isto é um processo, não acontece imediatamente, instantaneamente. É um processo de negação. O processo de negação só é possível e só se torna verdadeiramente ativo e verdadeiro quando o Espírito Santo entra, quando o Espírito Santo toma controle do nosso eu. É o Espírito Santo que convence o nosso eu a sair de cena. E nesta ação de convencimento, há algo que acontece semelhante a, não, quer dizer, é uma certa presunção, mas há um certo paralelo. Vejam, Jesus morre na cruz. Porquê que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para salvar-nos dos nossos pecados. Ele abdica da sua divindade por completo, encarna um corpo humano, sofre as mesmas pressões, as mesmas tentações que um ser humano as sofre para colocar-se no nosso lugar. E então vai ao mais alto nível de sacrifício, a morte numa cruz, a morte que era era dirigida aos criminosos, aos piores criminosos. Jesus, o nosso Salvador, aceita morrer numa cruz. Vejam bem a anulação da vontade dele em prol da vontade divina. E nós, quando permitimos que o Espírito Santo convença a negar-nos a nós próprios, a retirar o nosso ego, o nosso eu de cena, há, digamos assim, uma morte da nossa própria vontade, uma morte dos nossos próprios desejos. Porquê? Porque nós, carnalmente, a nossa natureza humana, o que é que faz? Faz com que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Ou seja, um mundo em que tudo é um jogo de interesses. Então, nós, de certa maneira, somos pressionados diariamente a querer ganhar. E que venham de cima a nossa arrogância, que somos presunçosos, achamos que podemos convencer os outros. Mas nós não convencemos as pessoas através da nossa força. Não é a nossa força humana. É algo que acontece num parâmetro, num nível espiritual. Nós só morremos à semelhança de Jesus, que morreu na cruz, para o nosso eu, quando nós permitimos que o Espírito Santo domine a nossa carnalidade, quando nós permitimos que a luz de Jesus, vejam bem, a luz de Jesus incida, caia sobre nós. E quando a luz de Jesus cai sobre nós, nós que vivemos num mundo dominado pelo maligno, o que é que acontece?
inevitavelmente resplandece em nós a pessoa de Cristo, levando-nos a convencer-nos de que somos falhos, somos imperfeitos, somos mentirosos, somos incapazes de cumprir promessas, somos incapazes de levar adiante determinados projetos e, sobretudo, somos incapazes de cumprir o propósito que Deus tem para mim. Mas, ao mesmo tempo, a incidência desta luz sobre o nosso ego traz o quê? Ela traz a consciência de que, ao morrer para mim mesmo, ao negar o meu ego, ao tirá-lo de cena, entra em cena a luz de Cristo. E eu passo a entender um conceito que é completamente oposto ao conceito que jaz no mundo, a filosofia que existe na sociedade em que eu vivo, no mundo em que nós vivemos, porque eu passo a viver a filosofia. Não, a filosofia não, eu passo a viver o conceito que existe no reino dos céus, onde a luz de Cristo resplandece, onde Jesus se torna a minha justiça, o meu advogado, aquele que me leva a entender, porque eu passo a olhar o mundo, a ver-me a mim mesmo através da lente de Jesus. E eu entendo o quê? Que é preciso perder para ganhar. É preciso diminuir para crescer, dizia João Batista. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário desaparecer para aparecer. É necessário ser fraco para tornar-me forte. E é necessário ser pobre para me tornar-me rico. Então o que é que acontece? Inevitavelmente eu deixo de ser galinha e torno-me águia. Águia que voa em direção, que ultrapassa as montanhas dos condicionalismos, das frustrações, das pressões e voo em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida. Antes de terminar, queria perguntar-te como está o teu processo de negação do teu eu. Porque negar-se a si mesmo faz de ti um discípulo de Jesus. Sem este processo de negação constante, diário, não podes ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É um desafio, mas quando a luz dele resplandece em nós, tudo muda. Antes de ir-me embora, não posso deixar de despedir-me de vocês com a nossa tão desafiadora, mas tão verdadeira hashtag. Amo-vos. Até a lua. Bye!